Aí, pessoal, tudo beleza? Voltando aqui com a listazinha de top 10. Dessa vez com as melhores leituras que eu elenquei de quadrinhos lançados e lidos em 2024. Lembrando que só entram na minha lista quadrinhos que eu realmente li de cabo a rabo, e a minha lista ela é apresentada a vocês em ordem crescente. Vai daquele que eu entendi ter sido o melhor quadrinho até o 10º, junto com as menções honrosas. Então, bora começar essa lista, porque mais editoras chegando, mais títulos sendo lançados e muito quadrinho nacional, quadrinhos porretas sendo publicados no Brasil, e isso me deixa muito feliz. E primeiríssimo lugar do meu top 10 vai para aquela dupla que é do coração e que nesse trabalho aqui, que foi lançado pela Mino, que é a casa do Ed Brubaker no Brasil, eles fizeram aí, para mim, ao meu ver, o melhor trabalho dessa parceria de Ed Brubaker e Sean Phillips, que é Fatale, né? A editora Mino lançou, ó, em 2 volumes, edição de luxo, com direito a muito material extra. E, gente, Fatale já é interessante por si só, porque qual foi a ideia do Ed Brubaker? Foi desconstruir a femme fatale. Então aqui a gente tem um misto de noir com ocultismo e horror cósmico. A gente acompanha a jornada da Josephine, ou simplesmente Jo, que vai, gente, do século XX até a primeira década do século XXI, carregando aí uma maldição de, primeiro, nunca envelhecer, e segundo, de hipnotizar e destruir a vida dos homens que passam pelo seu caminho. Eu não tenho nem o que dizer disso aqui, porque é uma obra-prima. A ideia que o Brubaker teve, né, de desconstruir a femme fatale e fazer com que, pela primeira vez, no caso, o público, né, eu tô falando tanto do leitor quanto, no caso, o espectador dos noir, sinta empatia por uma femme fatale. E a Jo é sui generis, tá? Só lendo para vocês entenderem e saberem a importância desse trabalho. Segundo lugar do meu top 10 vai para Os Filhos de El Topo, que foi publicado pela Comic Zone, e para mim é muito melhor do que o filme. Aqui a gente tem uma parceria do Alejandro Jodorowsky com o José Ladrón, e é uma continuação do faroeste experimental que o Jodorowsky fez em 1970. Ele tentou filmar esse roteiro, não conseguiu, passou anos na gaveta, até que ele encontrou o José Ladrón, e a gente tem aqui uma pequena obra-prima de homens que passam por uma jornada de amadurecimento e também de nascimento e ressurreição, tá? O filme El Topo, de 1970, mostra, né, o El Topo, o topeira, tá? Que ele é um bandidão, é um cara que só faz maldade, só pensa na matéria, né? Só pensa na riqueza,
só pensa em agradar a mulher com quem ele está. Abandona seu filho de 7 anos, o Caim, e ele passa por essa jornada aí de ser um cara mau, de ser um cara muito materialista, e ele vai renascer como uma pessoa de bem, até quase santificada, por um grupo de pessoas que estavam à margem de uma sociedade que é justamente extremamente corrupta, extremamente materialista e hedonista, tá? E Os Filhos de Eutopo, que é essa continuação do filme, mostrando a vida aí dos 2 filhos do Eutopo, né? O Caim e o Abel. O Abel, ele nasce no finalzinho do filme. E aqui, o Eutopo, já sabendo da questão bíblica, né? De que Caim mata seu irmão Abel, o Eutopo, ele faz de tudo para separar os 2 irmãos. Caim, ele é um bandido, tal qual o Eutopo no início do filme, tá? E Abel é um menino doce, é um menino ingênuo, e enquanto a gente vê Abel ser corrompido pelo mundo da matéria, a gente também vai ver o processo inverso em Caim. Caim, quando ele é tocado pelo amor, ele vai mudar a sua visão de mundo, o seu jeito de ser. E aqui eu acho muito bacana o que o Jodorowsky fez, porque depois ele vai, né, juntar pai e filhos num ser só, e ele vai ter como referência, né, a religião católica, e vai colocar aí, né, tipo Pai, Filho e Espírito Santo. A história é muito bacana, mas também tem umas passagens assim, digamos, chocantes, tá certo? Mas o traço aqui do ladrão, para quem ainda não conhece, né, é um traço que deixou a história ainda mais bonita, certo? Vou mostrar rapidamente aqui, ó. E eu já tinha gostado bastante do filme, mas a continuação em forma de quadrinho é muito, muito, muito melhor. Valeu a espera, viu, Jodorowsky? Às vezes, realmente, a nossa história, ela precisa de um tempo para ser maturada. E o tempo fez muito bem aqui a Eutopo. No caso, Os Filhos de Eutopo. Terceiro lugar aqui do meu top 10 vai para esse belíssimo e essa pancada que é Quando Nasce a Autoestima. Roteiro corajoso da Regiane Braz, com arte e cores do Jefferson Costa. Aqui, gente, embora eu já tenha gravado, né, um Quadrinhos Porretas sobre essa obra, eu só vou falar rapidamente que é um trabalho em que a Regiane se expõe, tá? Enquanto uma mulher negra que sofreu preconceito dentro da sua própria família, né, desde a infância, sofre preconceito dos colegas professores, tá? E esse quadrinho, ele é muito importante porque ele mostra que esses traumas, essas mágoas, esses ressentimentos que a gente guarda, e no caso aqui está enfocando uma mulher negra, eles podem destruir a pessoa, eles podem minar a autoestima. Mas como minar a autoestima se o momento em que a autoestima está nascendo, está brotando, ela já foi amputada de você, né? Então, a Regiane, ela se reconstrói
para ela mesma e para a gente, né, para o leitor, através do resgate da sua ancestralidade, certo? Então, isso aqui é um tapa na cara de muita gente e é muito importante para que a gente não cometa erros, tá certo? Para que a gente não continue com o discurso e com os gestos, né, as ações que foram imbuídas, embutidas, marteladas nas nossas cabeças desde que a gente nasceu. Vamos respeitar os negros, vamos respeitar todos os que não são iguais. Nós não somos régua para ninguém, certo? Então, vamos deixar que a vida aconteça, vamos respeitar todos sem pré-julgar, sem pré-criticar. Vamos primeiro conhecer. Deixa conhecer o outro, para depois você tecer algum tipo de comentário, mas nunca pré-julgando, beleza? Segundo quadrinho nacional da minha lista, né, o quarto quadrinho aqui, é a parceria de um casal muito, muito bacana. O José Aguiar teve a honra de desenhar e colorir pela primeira vez um roteiro da sua esposa Fernanda Balcati em Debaixo d'Água. Eles haviam lançado de forma independente e aí o ano passado a editora Nemo pegou, né, para ela esse título, esse trabalho e fez um lançamento mais encorpado, né? Fez uma publicação mais encorpada. E aqui também é um quadrinho denúncia que a gente precisa ficar muito atento nessa história, nessa trajetória da Fernanda Balcati, onde ela vai colocar aí todo o seu processo de procura por uma ginecologista, por um hospital, por um plano de saúde que respeitasse o seu direito de ter o seu primeiro filho com parto normal, tá? Então, é uma jornada que não foi fácil dela trilhar, tá? E, ao mesmo tempo, é uma denúncia, porque ela vai colocar aqui de médicos, hospitais e planos de saúde que ficam empurrando para as mulheres a cesariana, certo? E outra coisa muito bonita que tem aqui é o Aguiar entender a gravidez como um processo do casal. E ele abraça a causa da Fernanda, né? Ele vai com ela às sessões de pré-natal, né? Ele vai com ela e apoia ela nessa questão de encontrar um hospital que tem esse parto humanizado, certo? E é uma jornada muito bonita e eu tenho certeza que enquanto casal eles cresceram bastante, enquanto família também, né? E a Fernanda comenta também todas aquelas dúvidas de uma mãe de primeira viagem, né? Será que vai ter amor suficiente? Os dois sendo artistas, né? Será que a grana vai dar para bancar esse filho ou esses filhos, né? Porque eles vão ter mais um filho. E todas essas dúvidas e transformações hormonais pelas quais todas as mulheres passam quando estão nesse processo de gravidez, somadas com você ter que lutar pelo seu direito de ter um parto normal. Quinto quadrinho do meu top 10 vai para o trabalho mais recente do Joe Sacco,
lançado aqui no Brasil, Pagar a Terra, né? Publicado pela Quadrinhos na Companhia. O Pagar a Terra é um trabalho no qual o Joe Sacco ele vai investigar, ele vai mergulhar ali na cultura dos Dene, né? Ele vai para o noroeste do Canadá. Os Dene eram e são ainda, né, um grupo indígena muito grande, que depois vai ser separado em vários subgrupos, né? Ele vai mostrar como a chegada dos brancos mexeu com esse povo tão ligado à terra, esse povo que não tinha uma divisão de trabalhos entre homens e mulheres. Todo mundo na aldeia se ajudava. Era tudo sempre em prol do coletivo. E aí vem o homem branco trazendo sua cultura, trazendo sua religião, trazendo a exploração capitalista do ser e da natureza. Como isso mexeu com a cabeça dos Dene, né? As escolas residenciais, então assim, vamos ter aqui abusos físicos, abusos psicológicos. Os Dene vão ter muitos problemas com alcoolismo, com drogas, mas o mais interessante é que há uma esperança, né? O Joe Sacco mostra pra gente que as gerações mais novas têm tomado consciência, têm voltado à natureza, têm tentado entrar em contato com a sua ancestralidade e ter orgulho disso, né? Porque houve um tempo em que os Dene, eles nem se sentiam brancos e também não se sentiam mais Dene. E esse resgate que as gerações mais novas estão promovendo, estão fazendo, é muito importante, tá? Então, a pauleira, e lembra aqui também que nós brasileiros e também todos os países, né, da América Central, da América do Sul, passamos, né, com genocídio e com essa visão de superioridade, de civilização versus barbárie, que o homem branco, o homem europeu em especial, teve, né, que destruiu tanta coisa que podia ter aprendido com, né, achou melhor destruir e impor o seu jeito de ser, né, impor a sua cultura. E uma coisa muito interessante, que é o título aqui do quadrinho, é o seguinte: os Dene têm uma tradição de quando você retorna à terra, né, você retorna ali à sua terra, à sua família, a comunidade, você deve sempre pagar a terra, né? Você tem que dar um presente a ela. Da mesma forma como a natureza nos dá esses presentes, né? Nos dá as árvores, né? Nos dá os animais, ou seja, o nosso alimento, nos dá água. Então, tudo que a gente tira da terra, a gente deve ofertar também alguma coisa em troca a ela, né? E o homem branco não faz isso, principalmente com a exploração do petróleo. Eles só querem tirar, tirar e tirar. E isso, a longo prazo, já vem causando danos, e a longo prazo vai causar muito mais dano ainda. Então, vamos repensar essas ações capitalistas, essas ações que só pensam no hoje, né? Isso aqui, ele está falando do noroeste do Canadá, mas pode ser aplicado em todo o mundo, beleza? 7º título da minha lista de top 10
vai para um quadrinho que me encantou deveras. É um quadrinho do Benjamin Flow, Kililana Song, que foi lançado pela editora Nemo, tá? E o Benjamin Flow, ele, entre 2003 e 2005, ele saiu, digamos assim, num período aventureiro, né? Bem aí, rememorando Hugo Pratt. Ele foi para a África, ele passou pelo Egito, Djibouti, Iêmen, Quênia, conheceu muitas pessoas e através dessas pessoas que ele teve contato e também da realidade local, né, ele criou a história do Naim, esse menino aqui, esse pré-adolescente de 11 anos de idade. É um menino completamente arredio, rebelde, ele não quer saber de escola, tá? Ele prefere levar a vida na maciota, ele quer ganhar dinheiro de forma fácil. E a gente vai ter aí uma jornada do Naim, né? A gente vai ter aqui um romance de formação, que o Naim vai passar por um processo, digamos assim, místico, que vai mudar o seu jeito de ser, a sua forma de pensar e de agir. E enquanto ele muda, ele também vai mudar aí o seu irmão, que era um cara extremamente religioso, controlador, para quem quase tudo era pecado, tá? E muda também o jeito de ser dos seus amigos. E aqui em Kililana Song, o Flow, ele também vai fazer uma denúncia, né? Aqueles empresários, né, que chegam em locais paradisíacos, começam a criar uma especulação imobiliária, inflacionam a vida das pessoas ali, né, da comunidade. As pessoas também vão se aproveitar disso e inflacionam a vida lá dos turistas, né? E também vai ter passagens aqui que ele vai falar sobre a questão das prostitutas, do tráfico, dos piratas, dos jihadistas, né? E é uma leitura muito bacana porque envolve momentos cômicos, envolve momentos de ação, momentos dramáticos, com realismo mágico, tá? E um traço muito bonito, muito gostoso do Flow. É um trabalho que me surpreendeu bastante. O 7º lugar da minha lista de top 10 foi para Azar do Amor, ou Como Sobrevivi a um Manipulador, da Sophie Lambda, que foi lançado aqui no Brasil por essa editora nova, a Buzz, né? A Buzz Editorial. E a Sophie vai contar pra gente como se deu o seu relacionamento abusivo com o manipulador. E a Sophie, ela utiliza esse termo manipulador para agregar pessoas que têm esse desvio, né, de personalidade aí, de narcisista perverso, vampiro psicológico e também psicopata, tá certo? Então ela coloca todas as fases de um relacionamento com um manipulador, né, com um narcisista perverso, que vai desde aquela identificação e idealização total, porque eles são capazes de ser o que o outro quer que eles sejam, né? Então ela tem ele como tipo um príncipe encantado, um homem ideal, e quando ele realmente fisga ela, as coisas começam a mudar, né? Então
vem aí pressões, vem gaslighting, vem o vitimismo, né, dele, assim, se ele trai ela, a culpa é dela, se ele quer usar drogas, a culpa é dela, então sempre ele é a vítima, tá? Até que chega o momento da rejeição. E esse quadrinho, ele é, além de tudo, né, importante, porque ela vai colocar aqui, ó, os 30 critérios, né, para a gente identificar um manipulador. E ela também coloca um violentômetro para a gente identificar quando é que se está em perigo, tá? E lembrando que narcisistas podem ser homens e podem ser também mulheres. Então, ela dá o toque para todo mundo ficar atento e não passar pelo que ela passou. Porque como eles minam a autoestima do outro, a pessoa realmente fica... A pessoa quase morre em vida, não é? E para você se recuperar não é tão fácil. E ela mostra aqui todo o processo pelo qual ela passou até ela se autorresgatar. Beleza? Então, muito bacana também. Oitavo título do meu top 10 vai também para um quadrinho cuja trama se passa na África, mais especificamente no Congo. E é um quadrinho realmente diferente de quase tudo que a gente já leu, que é O Céu na Cabeça, do roteiro, com o roteiro do Antônio Altarriba e arte do Garcia Sanches, com cores também magníficas da Lola Moral, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui em O Céu na Cabeça? A gente vai ter a jornada do Nivek, um garoto negro africano, né, de 12 anos de idade, que é selecionado pela milícia, que vai transformá-lo em guerreiro, e para isso desumanizam o menino, certo? Então ele vai achar que para o inimigo vale tudo. Você pode matar, você pode torturar, você pode violentar as mulheres, tá? E a gente vai acompanhar aqui essa jornada do Nivek de resgate da sua humanidade e de como ele vê o outro. E ao mesmo tempo, a gente também vai ter uma denúncia desses homens, né, que empregam aí essas milícias para extrair bens preciosos da terra, tá? Que são homens brancos, em sua maioria, europeus, em sua maioria, que fecham os olhos para o que acontece lá na África e só querem lucro, né? Só querem aí ter retorno do seu baixo investimento e sem medir as consequências sociopolíticas que eles estão mexendo, estão alterando, tá? E aqui a gente também vai ter uma denúncia desse processo de imigração dos africanos, né? De vários países lá da África para a Europa, né? Como esses imigrantes, eles são tratados, tá? Então, O Céu na Cabeça, essa jornada do Nivek, que perdeu uma parte da sua humanidade quando foi treinado pela milícia, e ele vai resgatá-la ao longo do tempo, certo? Aqui, da mesma forma de que em Kill Lana Song, a gente vai ter um enredo que tem drama, que tem ação, que tem realismo mágico,
tá? Num traço muito instigante do Garcia Sanches, né? Com a diagramação também, layout de página bem diferenciado. E a gente também aqui vai ter a realidade, né, de um médico que ele ajuda as mulheres que sofreram abusos, né, que sofreram violência sexual, tá? E um trabalho muito importante, certo? Então, trabalho fantástico aqui desse trio, tá? Que vale a pena ser conhecido. Nono lugar do meu top 10 vai para uma parceria inusitada, mas que terminou sendo extremamente salutar e muito gostosinha da gente ler, que é Um Dragão em Forma de Nuvem, do diretor de cinema Ettore Scola, com o quadrinista Ivo Milazzo. Ivo Milazzo aí, muito conhecido, né, da série Ken Parker. Gente, isso aqui é uma obra, assim, realmente muito gostosinha da gente ler. E a história que levou aí esses dois gênios a se encontrarem, né, é muito bacana também. Por quê? Porque o Ettore Scola, ele estava com alguns projetos para serem filmados, e aí, de repente, não deu certo, né? E ele meio que se aposenta à força. E aí, ele tem a ideia de procurar o agente do Milazzo para transformar dois desses projetos, ou um deles pelo menos, em uma história em quadrinhos. E aí ele oferece para o Milazzo duas pastas, né? Uma com um roteiro completo, né? Já escrito, e outra com um argumento apenas, que à época não tinha nem nome, tá? O Milazzo gosta mais desse outro, né? Desse argumento. Escreve um roteiro de 100 páginas, e aí o que é que o Ettore fala para ele? Ó, a única exigência que eu vou fazer aí para você é que os personagens, eles tenham os semblantes dos atores que eu havia pré-selecionado para, né, para gravar o filme. E é por isso que o Pierre, né, o protagonista dessa história aqui, ele tem a aparência do Gerard Depardieu. E o que é que se trata Um Dragão em Forma de Nuvem? É a história desse Pierre, um livreiro de meia idade, que ele vive apenas para cuidar da sua livraria e da sua filha Albertine, que sofreu um acidente na infância e ela é tetraplégica e também muda, né? Ela não consegue falar. E como a vida do Pierre vai mudar quando uma jovem adentra a sua livraria e mexe com o seu coração, né? Então, como vai ser a rotina desse cara que já estava toda programadinha com esse amor inusitado que aparece para ele, tá? E aqui a gente também vai ver a Albertine, né? Ela não é uma coitadinha, tá? Ela é uma personagem que ela passa ali por esse momento, digamos assim, de aprisionamento, né? Ela se sente completamente presa àquela vida e que ela não consegue se mexer, não consegue falar, né? Ela não consegue ter vida. E quando o pai tem a possibilidade, né, de ter uma vida, de sair dessa rotina, ela fica enciumada e ela vai fazer coisas não muito legais, tá? Então, muito bacana. Uma parceria de dois caras que eu admiro bastante, tá? Lançamento da
editora Figura, foi Catarse e eu apoiei. Bom, e para fechar a minha lista de top 10, vem um quadrinho que é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já leu, já conhece, tá? E totalmente indicado para quem curtiu os contos de Aya, que é Beach Planet, né? O planeta das vagabundas. Isso aqui é uma ficção distópica onde todas as mulheres que não se encaixam num padrão, pode ser um padrão físico, um padrão comportamental, né? Ou seja, uma mulher que é gorda demais, uma mulher que é magra demais, uma mulher que é feminista, uma mulher que critica o patriarcado, uma mulher que trai o marido, uma mulher que quer se divorciar, ou seja, todas as mulheres que fogem de um padrão ditado pelos homens, elas são condenadas a esse planeta prisão, né? O Beach Planet. E não só isso, tá? Não só tendo que ser separada de seus familiares, de seus amigos, de seus filhos, elas ainda vão ser exploradas, tá? Porque o governador, né, o pai, ele quer tornar a vida dessas mulheres, ele quer explorar a vida dessas mulheres que estão lá presas, tá? E aí vai se criar um jogo, né? Temos duas equipes, esse jogo ele é transmitido para a Terra e tem apostas e tal, né? Então, eles, além, né, de destruírem, digamos assim, a vida dessas mulheres, eles ainda vão querer lucrar em cima delas, tá? Beach Planet, lançamento da Conrad, um trabalho diferente, com o roteiro da Kelly DeConnick, com uma arte também muito bonita do canadense Valentine Delandro, e no primeiro volume aqui, cores da nossa Chris Petter, tá certo? Agora tenho que dizer que é extremamente violento, tá? E pode dar gatilho em algumas pessoas, tem umas cenas fortes, tá certo? Mas que é interessante de ser conferido. Menções honrosas. Aí aqui eu venho destacar dois trabalhos de duas editoras que vêm lançando quadrinhos com preço acessível, né? Para a gente ter aí novos leitores, para angariar novos leitores. Então a Conrad tem essa coleção HQ para Todos, e o ano passado eles retomaram aí os trabalhos de resgate do Laerte, né, com A Insustentável Leveza do Ser e outras histórias. E também outra editora que já havia começado com esse projeto, né, de trazer quadrinhos com preço mais acessível, que é Ultimato do Bacon, na revista Escafandro. E das que foram lançadas o ano passado, eu destaco a trilha, que teve roteiro, né, estreia no roteiro do youtuber aqui, Rodrigo Barba, tá? E é muito, muito bacana essa história. Não vou comentar nada, procurem, vocês vão ver aí como é, tá? Bacana. E um escafandro especial que, caramba, Comic Kill. Só o título já merece a conferida, não é? Também gravei um quadrinho Os Porretas sobre ela. E para quem gosta de slasher, é um prato cheio. Então, pessoal, era isso. Muito quadrinho bom lançado em 2024, mas esses foram os que eu selecionei. Foram leituras que me chegaram ao coração, que me emocionaram, né? Leituras com quem eu tive aí o prazer de ter a companhia e
chorar e rir e torcer, tá? Fica o meu muito obrigada por essas editoras e por esses artistas de produzirem materiais tão bacanas, porque nós leitores merecemos. E é isso, pessoal. Falou, até a próxima.